Muitos estudantes fazem um excelente TCC, mas acabam por ter dificuldade no momento da defesa. Isto acontece por uma razão muito simples: não sabem organizar de forma correta o slide de apresentação do TCC. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edmauro Ludiongo, enfermeiro e consultor acadêmico. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como estruturar slides de apresentação do TCC ou da monografia, qual é a ordem correta dos slides e quantos slides deve ter uma apresentação. Mas antes de tudo, gostaria que deixasses o seu like, se inscrevesses no canal e ativasses o sininho para que quando eu postar um vídeo novo, tu sejas o primeiro a ser notificado. Já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, ativou o sininho? Então, bora para a tela do meu computador e eu vos mostrarei como elaborar slide de apresentação de forma simples, prática e profissional. Tamo junto. A parte mais importante da nossa videoaula de hoje, onde eu irei vos apresentar, qual é a estrutura básica da apresentação do TCC, quais são os elementos que compõem a apresentação do TCC e, por último, a ordem correta dos slides e os aspectos mais importantes que devem constar na tua apresentação. Então, essa é a ordem correta dos slides, Essa é a estrutura básica que compõe a apresentação do TCC. Normalmente uma apresentação do TCC começa sempre por uma capa, depois vem o slide da estrutura do trabalho, temos a introdução, a justificativa, os problemas de investigação, os objetivos da investigação, fundamentação teórica, metodologia, os principais resultados, a conclusão, recomendações e, por último, o slide de agradecimento. Aqui é mais ou menos onde a gente devolve a palavra à mesa do jurado, agradece por aquela oportunidade única que só se vive uma vez na vida. Então, vamos começar pela capa, O primeiro slide da apresentação faz sempre menção à capa, e na capa deve constar apenas as informações principais, como o logotipo e o nome da instituição, o nome do curso ou do departamento do curso, o tipo de trabalho, o título de estudo, nesse caso o nosso tema, o nome do estudante e do orientador e, por último, o local e o ano de publicação. Eu trouxe aqui um exemplo, mapa de uma apresentação de uma monografia ou de trabalho de conclusão de curso, Deve constar apenas informações principais, como o logotipo, o nome da instituição, o nome do curso ou do departamento do curso, o tipo de trabalho, nesse caso a nossa videoaula especificamente a monografias e trabalho de conclusão de curso, temos o tema, temos o nome do estudante, do orientador, o local e o ano de publicação. Então essas informações são as informações principais do teu trabalho. Então é assim que deve ser feita uma capa e esses são os elementos principais que devem constar numa capa. Agora vamos para o segundo slide, que é o slide onde a gente apresenta a estrutura da nossa investigação, especificamente a da apresentação do TCC. Normalmente eu trouxe aqui o slide, um exemplo da minha apresentação, como é que eu fiz a estrutura, Espelhei o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que aborda os aspectos metodológicos, o terceiro capítulo, que é a fase mais empírica, onde faz-se a apresentação, a análise e interpretação dos resultados, a conclusão e também, se tu utilizares referências, quiseres mencionar as referências utilizadas, não todas, mas as principais referências, tu podes colocar aqui depois da conclusão uma vírgula e escrever referências bibliográficas, se mencionar as recomendações também podes acrescentar. Então tudo que vai depois da conclusão podem ser acrescido aqui desta forma. E vamos agora para o slide da introdução. Na introdução, o estudante deve apresentar primeiro uma breve contextualização do tema, uma breve explicação dos fenômenos do estudo e a relevância geral da investigação. Nem estou a falar de justificativo aqui, mas existem parágrafos da introdução que fazem também menção à relevância ou a relevância do estudo nesse caso. E normalmente a investigação responde às três questões que têm a ver primeiro sobre o que eu estudo, o que acontece com esse problema e por que este tema é importante. Então, como na apresentação, a introdução pode-se utilizar no máximo de 2 a 3 slides, esse tema é importante. Se vocês repararem aqui, eu trouxe alguns exemplos, lembrando que
o meu tema mencionado anteriormente falava sobre a mortalidade, nesse caso incidência e prevalência. Então, normalmente a introdução a minha introdução foi feita à base de números, por ser um estudo quantitativo e que avalia a incidência e prevalência da mortalidade. Então, se tu reparares, eu trouxe aqui 2 slides, né, da introdução que é utilizado, né, no máximo 3, tendo em conta o nível de parágrafo ou quantos parágrafos quiseres espelhar na tua introdução. Agora vamos para o slide da justificativa. Na justificativa, né, a justificativa consiste na apresentação de um texto original, né, do autor, com base nos resultados e observações da avaliação preliminar, e deve indicar principalmente, né, as razões que motivaram a escolha do tema, né, a importância da abordagem do tema, tanto do ponto de vista social, científico, prático ou profissional também. Então, aqui em apenas um slide, né, tu podes explicar ou trazer as razões que te motivaram a escolher o tema, ou porque que você quer falar sobre esse assunto e outros aspectos que for relevante. Então, aqui em apenas um slide tu consegues fazer a tua justificativa. Depois temos o slide do problema de investigação, né? Temos aqui o título, dizer que o problema de investigação responde, né, o que investigar, e ela pode ser apresentada de forma interrogativa como uma pergunta ou de forma iniciativa como uma afirmação. Então eu trouxe aqui um exemplo, como já disse, em apenas um slide tu consegues espelhar o teu problema de investigação. Então eu trouxe aqui o meu problema de investigação, qual é o índice de mortalidade, já disse, estava a fazer o estudo de desnutrição, e é um estudo retrospectivo, porque foram anos antes da minha conclusão do curso. Então eu coloquei essa fala aqui só para tornar, né, mais profissional, né, para durante a apresentação não apresentares, né, de forma simples, assim como problema de investigação, qual é não. Então, com mais profissionalismo, com base nos supostos apresentados, levanta o seguinte problema de investigação. Aí tu falas, né, a tua apresentação, o teu problema de investigação, qual é o índice e aquele teu problema de investigação. Agora o slide dos objetivos. Como já mencionei anteriormente, os objetivos indicam o que se pretende alcançar com a realização da investigação, e eles respondem às questões para que e para quem. Lembrando, a formulação, né, dos objetivos deve sempre começar com o verbo de ação no infinitivo. Então, em apenas 2 slides, tu consegues falar ou abordar sobre os objetivos da tua investigação. O primeiro slide menciona apenas o objetivo geral, o segundo slide podes mencionar os objetivos específicos. Já nos slides, né, do primeiro capítulo, nesse caso a fundamentação teórica, nesta parte irás apenas selecionar ou abordar os principais conceitos da tua investigação, e recomenda-se a utilização de pelo menos 5 e no máximo 6 slides ou 7 slides, né, que vão fazer menção à fundamentação teórica. Então, como eu já disse, a apresentação é apenas um resumo e tu não precisas necessariamente abordar todos os aspectos, né, mencionados na tua investigação. Apenas na parte teórica, né, nesse caso o primeiro capítulo, trazer apenas os principais conceitos. Vamos supor, se tu estejas a falar sobre a desnutrição, né, em apenas alguns slides, né, deves pelo menos espelhar o que é a desnutrição, como é que ela é classificada, quais são os tipos, qual é a forma de prevenção, qual é o diagnóstico e qual é a forma de tratamento. Então, em apenas tópicos ou textos muito curtos, né, tu podes abordar esses conceitos principais. Então, indo para a parte metodológica, os slides sobre a metodologia, aqui o objetivo principal é abordar a respeito do tipo de investigação, né? Quais são os métodos utilizados na investigação, nesse caso os métodos teóricos e os métodos empíricos, qual é a população, qual é a amostra ou quais foram os participantes, quais são os procedimentos de recolha, análise, interpretação dos dados, e também tu podes espelhar sobre os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu coloquei em 2 slides, né, esses aspectos todos aqui, o tipo de investigação, os métodos, a população e a amostra, os procedimentos e os critérios. Mas o que se recomenda, no máximo, né, a parte metodológica numa apresentação é a utilização de 3 a 4 slides. Então, esses 4 slides, esses 3 slides já são suficientes para abordar os principais conceitos. Normalmente, começa sempre pelo tipo de investigação, né? Eu coloquei aqui o tipo de investigação da minha pesquisa,
coloquei aqui os métodos, né, que eu utilizei, os métodos teóricos, né, que são esses aqui, tem uma pesquisa bibliográfica, analítico sintético, indutivo dedutivo, e os métodos empíricos, como a minha pesquisa era retrospectiva, né, e uma pesquisa de prevalência e incidência, então a minha base de recolha de dados foi análise documental, então eu me baseei nos registros clínicos que o hospital forneceu. Então, quanto aos métodos empíricos, né, nesse caso ao procedimento, né, de tratamento dos dados, eu utilizei o matemático estatístico. Então, eu também coloquei aqui no segundo slide a população, né, que foram o total de crianças atendidas, nesse caso no ano de 2023, a amostra, que eu trabalhei com 100%, então eu tinha que analisar a população toda. E também selecionei os critérios de inclusão, né, nessa forma aqui mais profissional. Tu podes apresentar assim, colocar a inclusão primeiro, depois a exclusão. Indo para o terceiro capítulo, que é a fase mais empírica, né, da apresentação, onde nós fizemos a apresentação, análise e interpretação dos principais resultados da investigação. Nessa parte da apresentação, irás apenas selecionar os gráficos ou as tabelas mais relevantes, principalmente aquelas ligadas aos seus objetivos específicos. Então aqui, como eu já havia mencionado anteriormente, como são muitos os dados, né? Às vezes há pesquisas que trazem 10 a 20, 30 ou 40 tabelas ou gráficos, nesse caso os resultados obtidos. Então você vai selecionar apenas os mais relevantes. Então, principalmente aqueles que estão ligados aos seus objetivos. Agora, indo para a parte da conclusão, né, da apresentação do TCC, nesse caso ela faz-se em apenas 2 e no máximo 3 slides. E deve, né, trazer ou abordar se realmente os objetivos foram alcançados ou atingidos ou não, né? Se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas, e principalmente deverá ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico profissional ou para o desenvolvimento da ciência ou ainda da área a que se refere o estudo. Então, como o objetivo principal da conclusão é explicar se os objetivos foram atingidos. Então, tendo em conta os objetivos utilizados, principalmente os específicos, né? Suponhamos que você utilizou 3 objetivos específicos. Então, aqui na conclusão, né, você vai trazer os parágrafos que dão respostas, né, a esses objetivos. Então, suponhamos que o teu primeiro objetivo foi apresentar os fundamentos, né, teóricos que abordam a temática em estudo. Então, na conclusão, você vai falar sobre esse objetivo, porque essa parte é a parte que dá resposta aos objetivos da investigação. Então, depois temos o slide, né? Temos o slide das recomendações, né? Como já disse, se tu utilizares, né, as recomendações e mencionar no teu trabalho, então também deves trazer aqui o objetivo é apresentar as principais recomendações de maneira que possam facilitar as próximas investigações ou que o campo de estudo deveria melhorar, né? Como você passou por lá e você viu as dificuldades, então aqui é a parte que você traz ou espelha sobre as recomendações. Depois temos os slides de referências bibliográficas, né? Como já disse, não vai mencionar todas porque são muitas, acredito eu, mas as principais bibliografias do teu trabalho. E podem ser no máximo 5 a 6 referências bibliográficas. E depois temos o slide do agradecimento. Aqui normalmente é o último slide da nossa apresentação e aqui nós devolvemos a palavra à mesa de jurados. Então agradecemos, né, por ser uma oportunidade única e esse é o slide que fecha a apresentação do TCC. Ao final da nossa videoaula de hoje, agradeço imenso por teres ficado até o final do vídeo. E também espero que tenhas anotado tudo e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Qual parte da aula tu não entendeste e eu assim posso elaborar uma videoaula especificamente para a tua questão. Lembrar que nesta videoaula tu aprendeste, ouviste qual é a estrutura básica dos slides, quais são os elementos que compõem a apresentação do TCC e também viste qual é a estrutura, né, e a ordem correta dos slides, que é sempre pela capa, a estrutura do trabalho, introdução, justificativa, problema, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, resultados, conclusão, recomendações e, por último, slide de agradecimento. Então, essa é a estrutura, essa é a ordem correta do slide. Então, muito obrigado mais uma vez e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Tchau!